Alô, meus amigos e minhas amigas, internautas da TV Unomaster. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando mais um programa Boa Prosa. Este programa que vai ao ar todas as segundas-feiras na Suba TV Unomaster, a Suba TV inteligente. E hoje a boa prosa vai ser travada com um dos mais festejados escritores, teatrólogo, músico, compositor da história do município dos Palmares. Ele carinhosamente é conhecido na nossa cidade, na região da Mata Sul de Pernambuco, norte das Alagoas, como sendo Nito. Nito. Você sabe quem é Nito? Se não sabe, vai ficar sabendo. Ele tem como nome de batismo Luiz Alberto Machado. Ele é filho natural de Palmares e originário de uma família também de festejados juristas da cidade, de festejados intelectuais da nossa história e da boa história da cidade dos Palmares. A boa prosa de hoje, ela é imperdível. E esse encontro se deu porque recebemos exatamente o convite, ele, como um dos maiores escritores da história do Rio Una, há mais de 40 anos, que estuda, que pesquisa sobre este rio Una, não é? Tivemos também a honra, eu, Lulica dos Palmares, de ser convidado por esta equipe de cinema que está exatamente fazendo documentário dos rios mais importantes do estado de Pernambuco, e faltava exatamente o nosso querido, não é, cantado e decantado Rio Una. E tivemos esse privilégio juntamente com a professora Socorro Duran, representando ali a cidade de Palmares. Luiz Alberto Machado, professora Socorro Duran e Luiz Antônio Marques de Melo. Quem é? Lulica dos Palmares. E para iniciar esta prosa, a gente diz e lembra, né, em homenagem a este rio querido, o nosso querido Rio Una, que ele nasce lá na cidade de Capoeiras, no agreste de Pernambuco, a uma altitude de 900 metros em relação ao nível do mar. O bichinho é alto. Ele corre aproximadamente 255 quilômetros e cai no Oceano Atlântico, em um local denominado Várzea do Una. Todos nós conhecemos aqui da região, que fica no município de São José da Coroa Grande, ainda no estado de Pernambuco. Que rio importante, que rio que nos alegra. E a gente tem o privilégio de que quem mora em Palmares, como eu, como Luiz Alberto Machado, ser um ribeirinho, morar à margem do nosso Rio Una. Mas fica conosco na TV Unomaster, que teremos uma boa prosa, né? Uma entrevista falando de Luiz Alberto Machado. A gente fala também um pouco sobre a historiazinha, não a história, mas alguns contos dele do Rio Una, que ele é um estudioso. A gente fala da história dele também, que eu confesso que estava com saudade deste poeta, que há muito tempo não o via, porque ele vive nas pontes aéreas Rio, São Paulo, Recife, São Paulo, porque nada mais e nada menos do que um pós-doutor. É o orgulho da cultura palmarense. Imperdível o Boa Prosa de hoje. Nos aguarde e fique sabendo de tudo. A reportagem da TV Unomaster
se faz presente na Biblioteca Pública Fenelon Barreto. E nós temos um ilustre doutor da nossa terra, um cara que já cantou e participou de festivais, é um grande musicista, compositor, com músicas gravadas aí por vários artistas. Eu sei quem é esse cidadão, eu o conheço, nós tivemos a oportunidade de conviver aqui na infância. Carinhosamente, ele é chamado de Nito. Mas agora, eu gostaria de saber, Nito, quem é Nito e quem é Luiz Alberto Machado? Primeiro, agradecer essa oportunidade de estar conversando com você e com os seus espectadores. O Nito é o maloqueiro de sempre, eu adoro o nome Nito, que foi minha mãe, né? A coisa da minha mãe. Eu gosto quando as pessoas me chamam de Nito, porque eu nasci muito bonitinho. E mãe começou bonitinho, bonitinho, bonitinho. Eu fui crescendo e virei Nito. Meu pai queria que meu nome fosse Rubem, né? Mas minha mãe queria que eu fosse Luiz Alberto. Aí eu já nasci desse meio aí, no enchente, em 1960, no final de maio. E continuo sendo o mesmo Nito de sempre, desde menino que estudou. Comecei a estudar no Grupo Zé Bezerra, na escola da Fraternidade Palmarense, e me formei na vida no Ginásio Municipal dos Palmares. Este é o Nito de verdade, a pessoa que eu sou até hoje e nunca deixarei de ser. E apenas traduzindo o que é que Nito é um simples leitor. Eu não sou nada mais do que um leitor. Luiz Alberto Machado é o nome que só existe na identidade e em alguns lugares em que se exige que eu me apresente como gente. Quando pergunto quem é você, eu sou Nito. Mas cadê sua identidade? Aí lá na identidade está Luiz Alberto Machado, que já passou por algumas faculdades, fez alguns estudos de tanto lato quanto estricto sensu, mas na verdade, Luiz Alberto Machado não é nada. Luiz Alberto Machado é um simples pesquisador. O Nito é um leitor e o Luiz Alberto Machado é um pesquisador das neurociências que engloba a educação, o direito e a psicologia. Traduzindo, os dois são leitores. Luiz Alberto Machado nada mais é que um simples Nito, não é nada além do que isso. Mas Nito, vê bem, fala de graduações. Eu me recordo que você é formado em ciências jurídicas, eu já ouvi falar também que é formado em psicologia, e eu sei que você enveredou aí pelo mestrado, doutorado. Fala um pouco deste menino que nasceu no Rio Una, certamente, né? E danou-se para as universidades, né? Da vida e também das formais, e aí está aqui sempre na sua terra natal, mas com vínculos com São Paulo, né? Fala um pouquinho desse homem. Bem, é o seguinte, graduação e pós-graduação, lato, estricto sensu, para mim, que na verdade eu aprendi tudo na escola da vida, não foi a faculdade que me deu, a faculdade me deu um diploma, que inclusive até rejeito hoje, eu não tenho mais, não vejo alguma serventia diante de ministros que esse país começou a ter nos últimos anos, depois que vi muitos doutores falar de negacionismo, dizer de terra plana. Aí eu acho que esse apelido, mestre, doutor, ou bacharel, tal, para mim é um mero apelido, eu gosto mais do apelido do Nito. Agora, estudar as neurociências, eu tive que acompanhar e atravessar algumas faculdades para poder saber o que é que significavam as neurociências e dedicar o estudo do sistema nervoso envolvendo a educação para contribuir para a formação do nosso povo, que eu sou aquele que eu brigo por uma escola pública de qualidade. Não me interessa a escola particular, me interessa uma escola pública de qualidade. Então eu venho trabalhando e prestando serviço a algumas prefeituras e algumas universidades no sentido de contribuir para o desenvolvimento da educação. E como as neurociências envolvem o sistema nervoso e a gente pode dedicar para resolver os problemas de aprendizagem e para os problemas neurológicos das pessoas, então eu sou um pesquisador e participo de vários grupos de pesquisa no Brasil e no exterior que se volta à neurociência para a educação.
Do mesmo modo, a minha formação em direito foi voltada para o direito constitucional. Quando eu decidi fazer direito, eu decidi para trabalhar em cima da Constituição cidadã que nós temos, que infelizmente ficou enorme e patrimonialista, e ao mesmo tempo, como nós temos uma positividade muito grande, muitos códigos e todo mundo trabalha em cima de jurisprudência, eu fiz a escolha do direito pelo constitucionalismo, no sentido de que a gente mantém as cláusulas pétreas, que é essa que me interessa. Graças ao legislador, nós colocamos um artigo dedicado à educação, nós conseguimos dentro da Constituição um artigo para o meio ambiente, e as cláusulas pétreas mantidas para garantir os direitos e garantias fundamentais do ser humano. Foi por essa razão pela qual, com as neurociências, eu procuro contribuir na ação da cidadania. E na psicologia, porque nós passamos por um período muito difícil, foi duplo por sinal. Nós, além de termos uma pandemia que foi devastadora, planetária, nós tivemos também um desgoverno muito pesado, muito violento, muito armado em cima do ódio. É claro que não existe sanidade mental depois de dois momentos, de duas ações que ocorreram nos últimos 7 anos. Então, a psicologia, eu havia escolhido estudar as neurociências da área psicológica, notadamente a questão cognitiva, no sentido de que as pessoas mantenham da forma maior possível uma maior respiração, um maior sorriso e uma paz de espírito, porque sanidade mental, depois desses dois adventos, é impossível. Então, eu participo de grupos de pesquisa das áreas da neurociência, da educação, neurociência do direito, neurociência da psicologia neste sentido, e tenho discutido com o Brasil e com outros países a forma de como fazer um processo curativo a partir da leitura. Eu sou defensor do Brasil de uma causa que nasceu na Índia e que hoje é muito bem desenvolvida na França, já existe em todo o planeta, que é a biblioterapia, que é através da leitura você curar os principais problemas que acometem o ser humano. E eu, em cima dessa biblioterapia, eu desenvolvo a livroterapia, que é nada mais do que prescrever às pessoas, se precisar de que seja um remédio, se precisar de que seja uma panaceia, como aquela que vai resolver todos os problemas, mas pelo menos a salvação interior. A biblioteca é o lugar para salvar a alma. Existe hospital que é para o corpo, aqui é para a alma. E eu utilizo essa biblioteca voluntariamente, sem nenhum vínculo empregatício com ela, nem com o poder público. Venho para cá conversar com as pessoas e prescrever livros para que elas possam, dentro da esfera da neurociência, da psicologia, que ela possa ter uma sanidade mental possível, uma qualidade de vida. Vamos aqui acompanhando essa entrevista palpitante, com Luiz Alberto Machado, o nosso querido Nito. Continue conosco, que daqui a pouquinho a gente volta em continuação com essa entrevista. O programa Boa Prosa continua na Biblioteca Pública Fenelon Barreto, aqui no centro de Palmares, o antigo Clube Literário. Hoje nós estamos tendo esta oportunidade de entrevistar carinhosamente o nosso Nito, mas conhecido no mundo jurídico, da história, da ciência, Luiz Alberto Machado. Mas, Nito, falamos da sua história do Nito e do Luiz Alberto, mas lembro-me de você muito jovem, cantando, tocando, compondo, fazendo e participando de festivais. Pergunto eu, a música morreu em Nito ou continua viva? Eu sou um traquino desde os anos 70, quando aprendi a tocar violão e pegando a primeira edição do Poeta dos Palmares para querer ser um dos deles. E ali, na oportunidade, estudando no Colégio Diocesano, tive um grande apoio do Acácio de fazer as minhas suadas, os meus gritos, os meus arroubos. E dali, dessas loucuras que eu fazia às sextas-feiras, depois do recreio, tive a oportunidade de conhecer o meu amigo José Duran, o meu amigo Pepe, que na época me convidou para participar das Noites da Cultura Palmarense.
E aí é o começo de tudo, na verdade, né? Eu já vinha militando desde meus 10 anos de idade, batendo bucho, tocando violão, querendo aprender direito, querendo fazer teatro. E foi durante, com a Noite da Cultura Palmarense, aí você faz teatro? Vamos lá. Eu fazia um jogral, eu fazia uma encenação, um melodrama. Aí disse, você não quer tocar música? Eu chegava, abria para fazer cantar música para lá, eu pegava o violão e fazia. Ah, você não gosta de poesia? Faça um recital. Aí eu fazia recital. E eu botava meus arroubos e as minhas loucuras, a ponto de Duran me presentear 2 livros, na ocasião em que eu estive na casa dele, quando ele passou a morar, a ser meu vizinho. Ele me deu o livro La Rebelião de las Massas, de Ortega y Gasset, e me deu um livro de poesia, o Antologia Poética de Antônio Machado, o maior poeta espanhol. Isso é nos anos 70. Eu tenho esse livro até hoje, eu li nessa época, eu tinha 13 para 14 anos, e em castelhano, eu tive que aprender castelhano na marra, né, para aprender a apreciar o livro com Duran. Daí eu comecei a fazer beijoado, fui para Recife, fiz peças de teatro, fiz músicas, e depois dos 50, depois de viajar palcos e palcos no Brasil inteiro, de participar de festivais no Brasil inteiro, aí a partir de 50 me deu uma vontade de voltar a ser Nito e criei um personagem, Nitulino, para trabalhar as minhas ideias para o público infantil. Aí publiquei 4 livros sob a chancela desse personagem e comecei a fazer, juntar minha música, a minha literatura e o meu teatro sozinho no palco para a garotada. E isso me deu a oportunidade de visitar os palcos de todas as capitais do Brasil. E eu brincar com a criançada por 1h30 sozinho lá e levando um lero. Resultou isso no DVD. A música eu passei a uma exigência maior. A última apresentação que eu fiz de música, de palco, voz e violão, foi para abrir o show de Zé Cabaleiro. Eu fiz a abertura do show dele no Festival de Inverno de Camaragibe. Foi em 2017. Mas eu passei por muitos palcos, fiz a abertura de muitos shows, de muitos grandes nomes. Teve um tempo em Belo Horizonte, foi maravilhoso. Eu fiz a abertura para os mineiros todos, apadrinhado por Milton Nascimento, e foi ótimo, foi uma experiência ótima que eu tive e uma profissionalização que eu não tinha alcançado ainda. E depois eu comecei a fazer a composição de música instrumental, que hoje eu tenho mais me dedicado à trilha sonora de filmes, trilha sonora de peças. Eu tenho feito mais músicas instrumentais e eu mantenho elas estão todas publicadas no meu canal no YouTube. Eu mantenho escrevendo todos os dias, eu escrevo e publico no meu blog Tatari Tari Tatá, que vai redundar num projeto que eu estou fazendo em livro, comemorando 40 anos de estrada, que foi o ano passado, mas o ano passado não foi possível. Eu concluí isso, eu quero fazer no segundo semestre, os meus 40 anos de loucuras e de situações estapafúrdias artísticas, e republicar a minha antologia Primeira Reunião, atualizando até 2022, e um livro com as crônicas que eu escrevo no blog, e um outro projeto que eu estou desenvolvendo acerca do Rio Muna. Em resumo, a música está viva, eu componho, continuo compondo, desde que eu ganhei o prêmio no Japão, com 64 mil compositores, eu fui o melhor compositor e a melhor música, né? Graças à cantora Sônia Mello, que fez a inscrição disso, eu dediquei o prêmio a ela, que a responsável foi ela, que estava no Japão e que fez a inscrição. E depois de alguns outros prêmios que eu saí ganhando musical por aí, eu tenho me tornado mais um compositor de música instrumental, mas mantenho meus gritos, minhas desafinações, meus trastejamentos, e onde eu sou convidado eu vou lá e dou a minha cantada, e a minha recitada, e a minha forma de recitar minhas poesias e fazer o meu teatro, o meu melodrama. Este é o Luiz Alberto Machado, o nosso querido Nito. Nós estamos aqui ainda na Biblioteca Pública Fenelon Barreto, no município dos Palmares, com essa entrevista interessantíssima. Você continue aí, que daqui a pouquinho nós voltaremos e desta feita nós vamos ouvir a história de um palmarense como Nito, de um dos poetas, talvez o mais estudado do mundo, que é Ascenso Ferreira. Fica aí, Nito vai falar daqui a pouquinho sobre Ascenso Ferreira. Amigos e amigas, depois
dos bloquinhos, com este poeta Luiz Alberto Machado, o nosso querido Nito, a gente ainda convida para este terceiro e último bloco, quando o Nito vai falar um pouco do poeta mais estudado do mundo, o palmarense Ascenso Ferreira. Claro, com muita propriedade, porque também é um estudioso deste poeta. E em seguida, a gente encerra com a professora Socorro Duran, que recita um poema de subalautoria sobre este rio poético, o nosso querido Riúna. Fica conosco na TV Unomaster, a Suba TV inteligente. Amigos e amigas, a TV Unomaster, ela só produz bons conteúdos. É uma TV inteligente. E hoje nós estamos entrevistando um cabra arretado. Segundo ele, nasceu dentro do Riúna e foi batizado nessas águas. E a gente sabe, logicamente, que, como ele mesmo diz, quem tomou água do Riúna ou banhou-se no Una, ou é poeta, ou torna-se um cara muito sabido. E depois ele vai responder das duas situações o que ele é. Nito, meu amigo, que coisa boa. Nós queríamos saber de você agora, que você discorresse um pouquinho e falasse, não é, primeiro, sobre esse projeto intitulado de Entre Rios. O que é que significa isso? Que você foi, inclusive, um dos entrevistados, não é? E eu, sinceramente, com a minha estupidez e ignorância, não sei se é para jornal escrito, se é para imprensa, se é para filme, para que é isso, não sei. Fala um pouquinho sobre esse projeto Entre Rios. Beleza. Esse projeto Entre Rios é um projeto cinematográfico que realizou uma série de documentários acerca dos rios de Pernambuco. Faltava o Rio Una. Então, eu fui convidado para participar desse projeto porque, como eu disse, eu venho desenvolvendo um trabalho sobre o Rio Una há mais de 40 anos. E eu consegui fazer uma reunião de pesquisadores e de acadêmicos nas mais diversas áreas científicas para que nós desenvolvêssemos um estudo acerca dos recursos hídricos, especificamente o Rio Una. Então, nós reunimos uma série de tese de doutoramento, dissertações de mestrado, graduações, tanto de especialização como de monografias de graduação, levantando as questões, os problemas que incidem sobre esse recurso hídrico, que é um recurso que vem sofrendo desde 1537 e que hoje a gente tem ele já com uma certa revivescência. E eu tenho um projeto que foi construído ao longo desses 40 anos de realizar no próximo ano um documentário chamado Valuna, que significa Vale do Una, em que eu quero fazer um curta da nascente até a Foz e ao mesmo tempo lançar um livro de ficção de viagem, um personagem por mim criado, sai da nascente até a Foz, contando o que é que acontece nas diversas cidades, tanto que fazem parte da bacia do Una, como dos municípios da Mata Sul, que o Una não banha, mas contribui para os demais rios. Essa foi a razão pela qual eu fui convidado para prestar um depoimento ao projeto Entre Rios. E como eu falei, foram vários rios e faltava o Rio Una. Aí eles me convidaram e, para minha grata surpresa e satisfação, você, Lulica, também foi convidado para dar o seu depoimento, você que cantou o Rio Una, que mora na beira do Una, que como eu fui maloqueiro na beira do Una, que tive cabelo dele. Isso. E a Socorro Duran, que tem um trabalho que dispensa comentário, que todo mundo sabe, que é uma pessoa altamente ligada às artes que ocorrem à beira do Rio Una.
respondendo a sua indagação do que eu havia comentado lá no meu depoimento, que todo mundo se banha no rio, ou sai poeta ou sai sabido, eu continuo aprendiz, porque poeta ainda estou aprendendo. Eu já publiquei 18 livros, mas de poesia, e até agora eu não sei fazer ainda, não me vejo ainda um poeta pronto, eu me vejo mais um poetastro, ou um poeta de água doce, que é como é chamado os poetas fraquinhos. E como sabido, eu não aprendi, que eu não fiquei rico, né? Também não é o meu objetivo, mas eu não aprendi um bocado de coisa, então eu não fiquei sabido, ainda estou como aprendiz. E esse aprendiz também é levado porque um grande poeta da minha terra adorada, Acêcio Ferreira, ele dizia sempre assim: que o cabra bom é o poeta que aprendeu sem se ensinar, aquele que aprende sem professor. E eu tive que ter professor de sua praga, e até hoje eu não aprendi, apesar de ter tantos. E de dever a esses professores não ter chegado ao nível que eles me deram para que eu chegasse a alguma coisa. Só que eu não cheguei a lugar nenhum, e eu que devo a esses professores a gratidão de ter me ensinado, mas eu não aprendi, infelizmente. E o Ascenso tem sempre dessas lorotas e dessas coisas maravilhosas que ele escreveu, desde a filosofia, né? Que foi publicada na primeira página do New York Times, dizendo assim: filosofia de brasileiro. Aí está lá: hora de comer, comer; hora de dormir, dormir; hora de vadiar, vadiar; hora de trabalhar, perna pro ar, que ninguém é de ferro. O Ascenso revolucionou a poesia brasileira a ponto do Mário de Andrade, criador, principal nome do modernismo brasileiro, dizer que ele foi o poeta mais original. E isso causou uma inveja, né? Ele, por ter sido aclamado não só pelo Mário de Andrade, como Roger Bastide, como vários intelectuais internacionais, Blessendra, quando veio do Brasil, isso é o poeta maior que tem aqui e tal. E ser amigo de pessoas influentes, ele despertou muita inveja. Ele foi, por exemplo, nomeado por Juscelino para ser presidente do Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais. Ele foi nomeado, pegou o trem, quando chegou em Recife, ele tinha sido exonerado 4 dias antes. Assim foi a vida dele inteira, cheia de situações altamente jocosas. Eu me lembro quando a Lourdes, a viúva dele, me contou como foi que ela conheceu a Ascenso. Eu fiquei, aquele bem grandão, né, quase 2 metros de altura, e ela pequenininha, 1,60 m no máximo, nem isso ela tinha. E ela disse: eu fui atropelada. Eu disse: como assim, Lourdes? Pô, ele vinha numa esquina, bateu em mim, eu caí, e eu fui atropelada por Ascenso. Agora, eu me apaixonei na hora. A porrada, a batida, não, porque ele chegou na hora com uma candura, uma ternura, que era peculiar a Ascenso, que ele levantou minha senhora e ficou tão cuidadoso com ela, que ela ali se apaixonou, porque ele era tão grande e muito barulhento, mas tinha uma ternura incrível. Teve um caso que ela me contou, no Natal, uma vez ele chegou em casa e estava lá Papai Noel, um monte de coisa, e ele chegou e quebrou tudo, árvore de Natal, tal, e se trancou no quarto e botou para chorar. Chorou, passou o dia todo chorando. Depois disso, aí chamou a filha e escreveu um poema para a filha, que ela ficou assustada, que ele nunca foi um cara violento, apesar daquele tamanho todo, era um cara altamente terno. E ele chega para ela e diz: minha filha, escreve um poema que eu não me lembro dos detalhes do poema, é mais ou menos assim: minha filha, não queira esse saco, porque qualquer dia desse Papai Noel pode sair uma bomba atômica. E aí ela riu, achei engraçado e tal. Ele tem mais jogo, mas eu não estou conseguindo me lembrar dele. E ele tinha dessas tiradas, Ascenso era assim. E poemas curtíssimos, como a do Vigário São Sebastião, que o cara chega para o vigário e diz: ô, seu padre, olha aqui que eu trouxe para o Vigário São Sebastião. Ele diz: está falando com ele, meu filho, está falando com ele. Está falando com ele. Tinha a do cinema, né, que eu acho a mais interessante. A do cinema, quando o Teatro Apolo foi inaugurado, aí o compadre contou com a comadre e disse assim: mas dona Nina, isso aqui é o tal de cinema. O caba pega a moça, pega aqui, pega colar, pega aqui, pega colar, pega aqui, pega colar, até que pegou lá. Pegou lá e sustentou lá.
Sustentou, dando-lhe beijo, dando-lhe beijo, dando-lhe beijo. As coisas entraram para dentro do quarto e só se via aquela escuridão. O lençol bulia. Me liga uma coisa, dona Nina, isso presta para você ver? E aí, por aqui eu encerro. Muito obrigado, Lica. Você pega agora a Socorro, que estava lá com você, para recitar uns poemas também, que ela tem uma grandeza. E eu estou aqui bem com a garganta seca, feliz de estar reencontrando com você. A gente tem só na correria, nós estamos pior do que o sinal fechado do Paulinho da Viola, né? Olá, como vai? Eu vou indo, e você? Tudo bem? Tudo bem? Eu vou indo, chegando, correndo chegar para o lugar do futuro, e você? Tudo bem? Eu vou indo, correndo chegar para o futuro, quem sabe? Tanto tempo, pois é, tanto tempo. E a gente fica sempre repetindo o sinal fechado do Paulinho da Viola. Mas é um prazer enorme estar aqui conversando com você e com os seus espectadores e dizer para eles um grande abraço, um grande beijo no coração e vamos sempre juntos. Esse Luiz Alberto Machado, nosso querido Nilton. Fica aqui os agradecimentos da TV Unomaster por essa palpitante entrevista. E até a próxima. Valeu! Alô, meus amigos e minhas amigas da TV Unomaster. A reportagem da TV Inteligente continua aqui na Biblioteca Pública Municipal dos Palmares. Agora, com uma também convidada, a poetisa e minha ex-professora, eterna professora, Socorro Duran, uma das convidadas ou entrevistadas de um projeto cinematográfico intitulado de Entre Rios. Professora, que projeto é esse? Pois é, Lica, esse projeto é grandioso porque é um documentário sobre 5 rios, pois eles Entre Rios, que tem 5 rios, os rios maiores de Pernambuco, e entre esses rios eles colocaram também o Rio Una. Então deu esse valor ao Rio Una, junto aos rios tem também da parte do sertão, de lugares longe. Mas esse grupo, professora, que veio aqui colher a entrevista, não é? Esses que estão fazendo, não é, capoeiras até o Vaza do Una, ou seja, o final do Rio Una, é um grupo privado, é um documentário, a senhora sabe informar se é do governo estadual, federal, ou se é de grupo privado? Olha, eu não sei, não tive a oportunidade de saber especificamente. Só sei que o entrevistador, o fotógrafo oficial, né, que estava nos entrevistando, ele é particular, ele foi convidado também para participar desse projeto. Mas que coisa maravilhosa. Então a gente está notando, né, que a iniciativa privada também preocupada com as coisas públicas. Aí trata-se, então, possivelmente, de um filme, não é? Eu não sei se de longa ou de curta-metragem, não é? Não deve ser de curta porque, digamos assim, são 5 rios que eles, não é, tiveram essa oportunidade de estudar desde a nascente à foz, não é? Então tiveram uma visão geral em todo o Pernambuco, não é? Professora Socorro, eu verifiquei que durante a entrevista a senhora ficava bastante atenta, porque o tema era o Rio Una, não é verdade? E gostaria de saber da poetisa, eu já vi, mas os telespectadores, os internautas da TV Unomaster só poderia assistir quando for lançado o filme. Mas a gente está aproveitando aqui nos bastidores a sua boa vontade, que depois de cansativa entrevista, continua aqui na biblioteca e a gente assistiu. A poetisa contemplou os entrevistados com um poema belíssimo de sua autoria, que fala sobre o Rio Una. E agora, a gente pode ter essa oportunidade de ouvi-la e vê-la recitando este poema? Pois não, prazer. Por sinal, quando eles me convidaram justamente para declamar um poema sobre o rio. E diz assim: a força de tuas águas tamborila na cachoeira, melodioso acalento.
carregas na correnteza meu soluço e meu lamento. Nos finalzinhos da tarde, quando a dor é mais profunda, sentada à beira do rio, o rocio me afaga, e ao ouvir tua cantiga, ameniza a minha alma. Conduzes para as águas profundas de sabores e tristezas, onde o rio de cristal é passarela celeste das lutuosas baronesas. Que maravilha! Professora, muito obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço, a minha palavra é gratidão por estar com vocês. Estou muito feliz e grata. Eu termino dizendo, isso é do Lica, viu? Nem todo palmarense, olha, nem todo poeta é palmarense, mas todo palmarense é poeta. Valeu! Internautas, chegamos ao final de mais uma edição do programa Boa Prosa, que vai ao ar todas as segundas-feiras, trazendo os bastidores de artistas de todas as linguagens culturais, que traz informações, monumentos históricos da cidade de Palmares, das cidades da Mata Sul pernambucana, do Nordeste e também do Brasil. E hoje nós tivemos esta boa prosa com Luiz Alberto Machado, os nossos agradecimentos ao tempo curto, com a sua agenda apertada, mas mesmo depois de uma longa entrevista que ele havia concedido à equipe que faz o documentário sobre os rios mais importantes do estado de Pernambuco, ele também nos concedeu essa entrevista. De igual modo, o agradecimento também à professora Socorro Duran, não é? Que mesmo também depois deste horário, ficou conosco e recitou este poema belíssimo da sua autoria. Então, quero agradecer a você que nos acompanha na TV Unomaster, especialmente ouvintes, assistentes, não é? Do nosso querido programa Boa Prosa. Quero renovar o convite para estarem conosco a partir da próxima segunda-feira. Mas faça um like, é importante para a gente. Compartilhe este programa, especialmente você que é de Palmares, que já teve passagem por Palmares, que tem história, que já trabalhou, que tem parentes e que vive, logicamente, radicados em outros centros deste país e até em outros países do mundo, como é exemplo da nossa correspondente Isabel Calada, lá na Argentina, a quem mandamos um forte abraço, o saxofonista Evilásio, que está lá no Chile, representando a boa música instrumental, o nosso querido Afonso Paulo, intelectual, que é radicado lá nos Estados Unidos. Todos esses compartilham, eles recomendam, porque inclusive mantém viva a nossa história. Nem todo poeta é palmarense, mas fique certo que todo palmarense é poeta. Até o próximo programa. Valeu, amigos!